Olá, olá, boa noite a todos. Vamos começar essa live aqui com o professor Viaro, que é um cara sensacional, né? Acabou de entrar aí. Boa noite, professor. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem com o senhor? Tudo tranquilo. Estamos aí na Então, luta. tá. Então tá bom. Vamos mandando os convites aqui para o pessoal entrar, né? Para a Sim, gente começar a falar desse tema super importante, né? Dessa nossa luta, que na verdade é uma luta de todos, né? Mas infelizmente nem todos têm essa consciência, né, de que é uma luta de todos. sim. Infelizmente. Eu de antemão já agradeço o senhor já pela oportunidade dessa live, né, para a gente poder debater. Que eu conheci o senhor através da live do Ale Santos, e Sim. depois entrei no canal do YouTube do senhor e vi que o conteúdo, né, que o senhor estuda, que o senhor ministra, né, que o senhor fala a respeito, é um conteúdo de muita valia para a gente, e a gente precisa de mais pessoas brancas com essa cabeça, com esse engajamento, né, para realmente virar uma luta de todos, né, porque a voz do senhor consegue atingir locais que a nossa ainda não consegue, né. Então é de extrema importância ter pessoas como o senhor nessa luta, nesse movimento. Agradeço ao convite, agradeço até os compartilhamentos que foram feitos da live também, algumas anotações, alguns recados chamando que acabam, de certa forma, até aumentando a minha responsabilidade aqui nesse momento, né? Mas eu vou procurar, enfim, abordar os temas da forma que o amigo conduzia, através das suas perguntas, para que a gente possa chegar aí a algum tipo de resultado positivo dentro dessa temática que está na nossa raiz, né? Na raiz enquanto pátria, enquanto nação, enquanto país. Com certeza, com certeza. Não, que o senhor vai matar no peito e sair jogando com habilidade, isso eu não tenho dúvida, não. Não tenho dúvida O que alguma isso? disso. Está aumentando mais ainda a minha responsabilidade, mas vamos lá. Eu Tudo vou bem. passar pro pessoal aqui, né? Professor Viaro, ele é educador, mestre em história, poeta, escritor, pesquisador e, acima de tudo, né, antirracista. Tem que falar também que é portelense, né? Sim, a Portela, na verdade, eu não diria que eu sou portelense, eu diria que a Portela sou eu, né? Desde muito cedo, né? Um sul rio-grandense que foi conhecer a Portela neste ano, a quadra eu fui conhecer neste ano. Já tinha ido várias vezes ao Rio de Janeiro, mas por algumas coisas do destino não tinha ido na quadra da Portela, mas realmente foi um momento muito emocionante, porque a Portela, eu costumo dizer que a Portela é algo que eu não explico, não há explicação uma pessoa do Rio Grande do Sul, né, ser portelense. A minha primeira lembrança enquanto portelense é com 6 anos de idade. Ó, É minha primeira lembrança. Então a Portela é realmente algo que eu até tomo cuidado para falar, porque emociona. Emociona. A águia me emociona, as cores da águia me emocionam, a escola me emociona, o povo de Madureira me emociona. Eu realmente tenho muita dificuldade para falar da Portela. muito, muito legal isso, muito legal isso. Eu posso falar que eu entendo um pouco essa parte por ser aqui de Minas, de uma Uhum. família majoritariamente cruzeirense, e eu sou corintiano. E também é uma paixão assim inexplicável, Uhum. sabe? É uma coisa que faz aquelas loucuras de fazer bate-volta em São Paulo para ver o jogo. Então Sim, eu sim. entendo um pouco desse coração do senhor. Embora eu não tenha o coração corintiano, eu tenho uma admiração muito grande pela torcida do Corinthians, muito grande. Pela democracia corintiana, pela torcida do Isso. Corinthians, é realmente uma admiração muito grande. Mas eu aqui no Rio Grande do Sul sou colorado, torcedor do Internacional, mas só no Rio Grande do Sul, porque em todos os outros cantos do mundo eu sou flamenguista. É outra coisa que não tem muita explicação, mas Flamengo não se explica. Eu digo, Flamengo não se explica, não tem como explicar realmente. Eu sou um colorado que, quando eu vejo a magnética no Maracanã, é realmente uma coisa que toca em mim, me toca É muito mesmo. diferente, com certeza, professor.
Mas então vamos começar, né, esse nosso tema. Vamos lá? A princípio, tem algumas perguntas aqui que o pessoal foi me mandando, né? Eu fiz uma Sim. caixinha também. A princípio, essa pergunta aqui, eu acho, é um interesse meu em saber. Do Uhum. pré-adolescente, do adolescente para quase adulto, Adriano Viaro, quando começou esse interesse por essa temática? Por que começou? Foi por vivência, por ver as coisas? Explica isso para a gente, professor. Bom, é uma questão de retrospectiva, sobretudo, né? Eu cresci na periferia de Porto Alegre, na verdade, no município de Alvorada, no Rio Grande do Sul, uma das cidades que sempre levou a pecha de cidade mais violenta do estado, ou uma das mais violentas do estado. Em alguns momentos até apareceu no ranking das mais violentas do Brasil. E eu cresci nessa periferia, na verdade, com todas as dificuldades que a periferia costuma nos trazer. Então, quando eu pergunto da minha vida, eu costumo dizer sempre que não precisa contar, porque a minha vida é igual à vida de 1 milhão de pessoas. Na periferia, na verdade, as vidas todas se parecem. Então, a falta de comida por alguns momentos, a falta de condições mínimas de vida por alguns momentos, o pai envolvido com álcool, a mãe que se submete a isso, a agressão física presente. Então, uma série de questões que está dentro da periferia. Porém, nessa periferia, eu também não preciso ir muito longe para dizer que a maioria da população era negra, né? E é negra de fato, porque ali na periferia, onde falta a maior parte da condição, ali estão os negros, então, até por uma questão de resgate histórico. E eu, então, cresço nessa periferia e eu sou filho, os meus pais já faleceram, mas eu sou filho de pais racistas, sobretudo o meu pai, racista, e eu reproduzo esse racismo até meus 20 anos, eu posso dizer. 20 e poucos anos, eu reproduzo esse meu racismo. Um racismo reproduzido nada mais por uma questão de educação doméstica, né? Reprodução doméstica. Só que ao mesmo tempo que eu reproduzo esse racismo, e como que eu reproduzia? Eu reproduzia no estereótipo, eu reproduzia nas piadas, eu reproduzia nos pré-julgamentos. Então era dessa forma que eu reproduzia. Eu não chegava a reproduzir o racismo do meu pai, que era aquele racismo realmente cru, aquele racismo que estava na pele, era só falar com ele e ver que ele não gostava de pessoas negras. Então eu tinha, na verdade, uma encruzilhada. Por um lado eu reproduzia esse racismo, e por outro lado os meus amigos, na sua grande maioria, eram negros. Eu já tinha envolvimento com a escola de samba local, com 18 anos eu entrei para a escola de samba local, uma escola pequena, dentro da escola de samba a maioria das pessoas negras, e num momento em que eu tive muitas dificuldades financeiras, eu não, mas os familiares financeiras, quem não deixou faltar comida no meu prato, ou melhor, quem não deixou faltar nem o prato, na verdade, foram famílias de pessoas negras. E aquilo ali, de certa forma, incomodava o meu pai, porque ele entendia que ele não estava conseguindo dar o sustento necessário e o filho estava buscando isso em família de pessoas negras. E mais ainda, famílias de pessoas negras dentro dos estereótipos que meu pai mais condenava. Porque nós sabemos também que no Brasil a gente trabalha com o colorismo, né? Então eram pessoas bem negras, não era pele clara. Eram pessoas bem negras que sofrem mais racismo ainda. Essa é uma questão que vai ampliando de acordo com os traços negroides, de acordo com o cabelo e com a intensidade da pele. Então, isso incomodava. E era ali que eu tinha, muitas vezes, o chuveiro quente, ali que eu tinha, muitas vezes, a comida, que eu tinha, muitas vezes, até a cama para dormir. Quando não me sentia bem na minha casa, ia para lá. Então, na verdade, não existe uma cerimônia de inauguração. Quando foi que tu se interessou por essa temática? É um processo, é uma construção. Quando eu saio da periferia já com 23 anos, cheguei nela com 7 anos, quando eu saio dela com 23 anos, então eu já estou praticamente tomado por algumas questões que me prejudicaram muito. Eu tive um envolvimento com álcool muito sério, muito grave, que também estava buscando, na verdade, no DNA do pai e de outros familiares. E quando eu saio desse problema do álcool, eu volto a estudar. Eu estou com 43 anos, faço 44 mês que vem. Eu, com 30 anos, fui ingressar na faculdade. Então, até 30 anos, eu tinha apenas ensino médio. E quando eu entro na faculdade e opto por História, que é uma coisa que sempre tinha me interessado, quando eu opto por História, o meu primeiro orientador de um trabalho dentro da História era um professor negro. Professor aqui do Rio Grande do Sul, Jorge Eusébio Assunção. E com esse professor negro, então nós com muitas coisas em comum, o gosto pelo samba,
um pouco de gosto também pelo charme, que eu cheguei a pegar a época do baile charme, né? Muito Tá? bom. Então, cheguei a pegar o baile charme. Então, com esses gostos, eu acabei, então, indo nos caminhos do professor Eusébio Assunção, que era, e é ainda meu amigo, mestre em História, com desenvolvimento de pesquisa na escravidão aqui do Rio Grande do Sul. Então, aquilo tudo já veio chamando toda a minha história de vida, toda a construção. Me apaixonei ali pela temática no seu campo teórico, sobretudo no seu campo teórico, mas no desenrolar desse interesse pelo campo teórico, eu tive apenas uma diferença em relação ao meu orientador, foi que eu não fiquei, então, nos estudos de escravidão do Rio Grande do Sul, e sim optei por estudar Zumbi dos Palmares, Quilombo dos Palmares, que eu acabei, então, fazendo no mestrado, orientado pelo mesmo professor que orientou esse meu professor da graduação, que foi o historiador Mário Maestre. Então, orientado pelo Mário Maestre, eu fui fazer a minha dissertação de mestrado, então, pesquisando Zumbi dos Palmares, mas sobretudo Quilombo dos Palmares, onde eu fiz, na verdade, a minha dissertação de mestrado. Ela foi uma análise historiográfica dos Quilombos dos Palmares. Então, a minha dissertação ela é nada mais, nada menos do que um comentário de todas as obras que já foram escritas sobre o Quilombo dos Palmares. Ela não foi uma dissertação de pesquisa histórica, até porque nós identificamos uma carência muito grande da historiografia. Pesquisa histórica tem muito, historiografia tem pouco, que é sobretudo comentar aquilo que já foi escrito, e foi isso que eu fiz. Eu me debrucei para ler todos os documentos, para ler todas as obras e fazer um comentário, e me apaixonei cada vez mais pelo tema. Tanto é que eu tenho uma coisa que me incomoda em alguns centros, causa incômodo, eu tenho no meu antebraço tatuado Valeu Zumbi. E tem muitas pessoas que se incomodam com aquilo, sobretudo pessoas brancas, né? Se incomodam quando tu entra num ambiente acadêmico, um branco escrito Valeu Zumbi no braço. Então, mais ou menos por aí, evidente que se eu fosse explicar todos os detalhes de como que eu cheguei nessa temática, a gente ia ficar aqui 2 horas falando só disso, né? Mas então, grosso modo, de forma superficial, o meu envolvimento com a temática está comigo desde o início da minha vida, porque a periferia ela é sobretudo negra, por todos os motivos que nós sabemos que ela faz dela uma periferia negra, mas ali então eu estou no meio, e no meio eu buscava alguns símbolos já da negritude. No meio eu já tinha os mesmos troféus, as mesmas buscas, e acabava incomodando tanto meu pai, que cada vez que eu chegava em casa, meu pai dizia, chegou o meu preto. Eu via a conotação pejorativa, né? Chegou o meu preto. Mas é mais ou menos por aí. É interessante, professor, porque, igual eu falei no início, é muito importante ter esse estudo, ter pessoas brancas que realmente se interessam pelo tema verdadeiramente, né? Não com hashtag, com manifestações temporárias, esporádicas, de quando acontece algum ato, algum fato. Tem pessoas que, quando eu vou discutir esse tema, né, de racismo, eles falam, no Brasil o problema é mais social do que racial. O problema é mais da questão, tem que ter mais cota para pobre, tem que ter mais questão social, abordar mais a questão social do que racial. E aí ela já está negando já, né, que existe um racismo, né, uma negação do racismo, não está assumindo o privilégio branco, né, de ter nascido num país racista. E aí o senhor, com essa infância e adolescência na periferia, cercado de gente negra, né? O senhor, quando saía com essas pessoas, quando estava com seus amigos, em algum lugar, sentia essa diferença por ser branco? Falei assim, não, eu estou no mesmo nível que eles em relação social, mas eu sou tratado de uma forma diferente, às vezes, de um olhar, ou da polícia, ou de um segurança. Deixa eu te contar um fato verídico, que eu acho que nada melhor para ilustrar do que um fato verídico. Eu e um amigo meu de adolescência, eu branco e esse meu amigo negro. Chegamos ali aos 16 anos, mais ou menos, era a idade, grosso modo, que se procurava emprego na periferia nos anos 90, 16 anos. O pai podia assinar o contrato, a carteira de trabalho, e tu arranjava teu primeiro emprego. Eu e esse meu amigo, então, começamos a fazer aquilo que nos anos 90 era muito normal. No domingo abria-se o Classificados para procurar emprego. Os mais jovens hoje não sabem o que é isso, porque hoje tu procura emprego pela internet, ou tu manda currículo pela internet, tu vai em busca de oportunidades. A gente abria os classificados, olhava os anúncios de emprego, circulava com caneta, recortava, colocava na carteira. Na segunda-feira pegava o ônibus 4h40 da manhã,
na periferia, 4h40 da manhã na periferia, para chegar na capital, então, 5h15, 5h20, e ir para a fila do emprego, que ia começar a entrevistar às 8h. Porque na época era muito importante, não só a qualificação, mas mostrar o interesse sendo o primeiro a chegar na fila. Isso era muito importante. Então ia lá eu e esse meu amigo negro. Porém, o currículo pedia algumas coisas que nós da periferia não tínhamos ideia do que aquilo representava. E que eu fui saber muitos anos depois. Muitos anos depois, eu fui saber, por exemplo, que quando o anúncio dizia apresentar seu endereço tal, munido de currículo com foto e boa aparência, nós não sabíamos que aquilo ali já era para descartar a pessoa negra. Porque o currículo que vinha com foto dava para ver a cor da pele. Com certeza. E a boa aparência, acredite, eu era visto como boa aparência. Eu nunca fui um sinônimo de beleza, mas eu era visto como boa aparência por quê? Pele clara, descendente de italianos, Viaro. Então, o que aconteceu? Eu ia nesses empregos com esse meu amigo, e eu, por ser da periferia, e aí que a gente vai analisar a questão do social e do racial, eu, por ser da periferia, tinha muita dificuldade de conseguir um emprego. Ele, por ser negro, tinha muita dificuldade de conseguir a entrevista. A entrevista. Então, eu conseguia ser entrevistado, mas diziam, a gente entra em contato, e eu sei que não iam entrar em contato nunca na vida. Por quê? Porque eu era da periferia, então eu tinha pouca condição de conseguir, mas eu era entrevistado. E quando tu é entrevistado, tu tem a possibilidade de falar, mostrar que tu tem interesse, mostrar que tem condições. E ele, por ser uma pessoa negra, ele recebia na porta aquele recado, já acabaram as fichas, dá aqui o teu currículo. Aí dava o currículo, tá sem foto. Por que ele reclamava do sem foto? Porque ele estava vendo a pessoa negra, mas daqui a 15, 20 dias ele não ia lembrar quem era o negro, porque o currículo não tem foto. Então ele nem pegava. Aconteceu que eu procurei emprego com esse mesmo amigo meu várias vezes. Batemos em porta várias vezes. 10, 15 vezes. Até que num determinado momento eu consegui meu primeiro emprego. Esse meu amigo continuou voltando para casa sem a oportunidade. Só que dentro da periferia, tu vai ter que discutir os diversos fatores que ali estão, como, por exemplo, a falta de acesso às condições mínimas, a falta de acesso às condições de saúde. E aí como é que funciona? Aquele jovem que está procurando emprego e não tem oportunidade porque é negro, ele está voltando para casa e as pessoas de fora da periferia não sabem de uma coisa. Aquele jovem com 16 anos, ele não está procurando emprego para ter o seu salário e ter uma vida melhor. Não, é para ser mais uma parte do sustento da família. Ele está procurando emprego porque o pai vai ficar com a grande maioria do salário dele. E aí esse menino negro volta para casa e tem a mãe doente. E a mãe não tem acesso à saúde porque na periferia não tem acesso à saúde. E esse menino começa a voltar para casa e nunca consegue emprego e nunca consegue emprego. Ele não conhece o pai, porque é uma realidade da periferia. Ele só conhece a mãe. Ele quer ganhar um emprego para ajudar a mãe. E a mãe não tem como ser ajudada porque não consegue emprego. Amanhã ou depois, chega até ele uma oportunidade. Mas essa oportunidade não é um emprego. Essa oportunidade é do poder paralelo. Essa oportunidade é do tráfico. Essa oportunidade é da criminalidade. E que ele vai ver como aquilo. Porra, não me dão nenhum tipo de oportunidade em lugar nenhum. Minha mãe está morrendo. O cara disse para mim que eu posso ganhar mais do que eu vou ganhar naquele emprego e posso dar uma vida digna para minha mãe. Posso tirar minha mãe do tanque, por exemplo. Resumo da ópera, porque eu te falei que eu ia contar uma história verídica. Resumo da ópera, muitos anos depois, eu fui fazer trabalho voluntário em instituições carcerárias. E quem é que eu encontrei como aluno meu no trabalho voluntário? O meu amigo. O meu amigo. Então, desta forma, eu te digo, o social e o racial é a mesma coisa? Não. O branco pobre, sim, tem muitas dificuldades e eu tive muitas dificuldades na minha vida. Sim, é muito difícil. Só que existe um critério de desempate. Existe um funil. Quando tu entra no critério de desempate, esse meu amigo que tinha tantas qualidades ou mais qualidades do que eu, ele não conseguiu a oportunidade por causa da cor da pele dele, que julgou ele e fez com que ele buscasse outras situações. Agora é evidente, que vai vir gente que vai dizer assim, ah, mas eu conheço fulano, amigo. Nós não podemos analisar a situação pela exceção. Com certeza. Nós temos que analisar pela regra. Analisar pela exceção
E sempre que a pessoa vem me falar pela exceção, eu digo desculpa, isso é desonestidade. Desonestidade, com certeza. Isso é desonestidade, porque as exceções sempre vão existir. Quer dizer que o cara não quer admitir que um dos maiores intelectuais da história desse país, Machado de Assis, era negro. Eles não querem admitir. Mas na hora que a discussão entra nesse assunto, aí eles lembram, Machado de Assis era negro e foi um intelectual. Ou seja, a intelectualidade do Machado serve ao seu bel prazer. Serve naquilo que de fato vai lhe dar justificativas. Então, para não me alongar e te dar a oportunidade de outras perguntas, a questão racial ou social, existem as duas questões, mas o problema não é social e racial, é racial e social. É primeiro racial, depois social, porque nós temos que analisar onde é que estão os critérios de desempate e como que eles se constituem e como que eles dão o alicerce, na verdade, para a manutenção de um modus operandi que aí está, um status quo que aí está, que é um país que, grosso modo, não dá oportunidade para o negro. E aí, quando a pessoa usa vidas negras importam e pergunta por que vidas negras e não todas as vidas. Uhum. E eu costumo dizer para as pessoas, não, para aí. Vidas negras importam porque as vidas brancas sempre importaram nesse país. Elas sempre importaram. Então, quando eu coloco vidas negras importam, eu estou dizendo que vidas negras importam também. Sobretudo também, porque eu não preciso gritar pelas vidas que sempre importaram. Eu não preciso gritar pelas vidas que sempre receberam a sua oportunidade, ou que pelo menos nunca foram escanteadas de forma pré-estabelecida. Tu é negro e então tu não serve. Eu acho que isso tem que ser discutido nesse país, e isso tem que ser discutido também pelos brancos, porque o papel é nessa luta de todos, mas aí é uma outra história. Excelente, excelente. Isso aí é o que a gente grita, que a gente fala muito aí e às vezes não é ouvido, né? A Josi até colocou aqui que quando querem fugir da questão racial, que todo mundo consegue, eles começam a usar, né, a exceção como regra para justamente justificar esse racismo deles, né? Tá, eu não sou racista aí, tá vendo? Tal pessoa conseguiu, fulano conseguiu, você não estudou, muita gente já me usou como exemplo, você estudou, você... Gente, a minha condição de vida, que, claro, que meus pais me deram, quando eu nasci, no bairro periférico também, é totalmente diferente de 90% dos negros. É totalmente diferente. Então, assim, isso não significa que que o Gustavo conseguiu estudar, que todo mundo vai conseguir, porque eu posso falar isso, eu pude não ter que ajudar em casa. Um exemplo, eu pude não ter que ajudar em casa, eu pude ficar por conta do estudo. Isso é uma exceção. Eu sei que eu sou a exceção. Por isso que eu não aceito me tratar nunca como regra, né? O senhor estava falando de questão do emprego. O RH, eu considero que é a peneira mais racista que existe. Porque é o que o patrão, o dono da empresa, utiliza para ele não ter o cara a cara com o candidato ali, e ele utiliza aquele RH para peneirar. E é uma peneira racista. A gente cansa de ver isso. É muito raro você ver um preto em RH. Eu, pelo menos, das vezes que eu fiz entrevista de emprego, eu nunca vi. Nunca vi. E enquanto a gente não ocupar esses lugares, né, ou que a gente enquanto nós não formos os donos das empresas, isso não vai mudar, né? Isso aí é uma coisa bem lógica. Uma pergunta que eu tenho aqui. O senhor considera que racismo é uma coisa de branco? Eu quero, antes de responder essa pergunta, pegar um gancho da tua fala, que eu acho que não pode deixar passar batido. A pessoa que não tem noção do que é racismo, ou que é um oportunista, sabe, mas não quer falar, ele pode pegar nós dois e dizer o seguinte: nessa dupla aqui, a pessoa negra é a que não precisou ajudar em casa. A pessoa negra é a que teve condições dadas pelos pais. E esse professor branco é o que viveu na periferia com todas as dificuldades do mundo, teve que conseguir um salário para ajudar em casa. Então, o oportunista ou o desonesto vai dizer: essa dupla está provando que não existe racismo, porque Exatamente. na verdade foi o branco que se deu mal. É importante dizer para essa pessoa que se nós estivermos andando, eu e tu juntos, de noite na rua, e passar uma viatura da polícia, e a polícia mandar nós parar para mostrar documento, pode acontecer uma cena que eu vi na minha vida diversas vezes. Os dois vão tomar pancada da polícia, os dois vão tomar paulada da polícia,
eles vão mandar para casa e tu vai ser colocado dentro do camburão. Exatamente. Não existe dentro da dicotomia de cores, não existe dentro do dualismo racial brasileiro, naquele momento, o fato de que tu teve mais condições do que eu tive. Porque o que julga não é o conteúdo. Como eu falei, o meu amigo não teve a oportunidade de falar, ele não pôde fazer uma entrevista. Eu tive a oportunidade. Ele não teve por quê? Porque a pele já afasta. Então, exatamente isso que tu colocou e que eu coloquei agora nos dois, não prova que não existe racismo. Muito pelo contrário, prova uma coisa, que tu estás aqui no Instagram fazendo lives porque tu teve que ser um negro com estudo para que as pessoas parem para te escutar. Eu posso fazer a live que eu quiser, sem dizer o meu currículo, que os meus seguidores vão entrar para me escutar. Ou quando tu chega numa roda de amigos. Vi isso várias vezes na minha vida. Tu chega numa roda de amigos e as pessoas apresentam como fulano, 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 e quando chega no negro, e esse aqui que é advogado. Quando ele apresenta na roda de amigos, o negro ele tem que dar uma justificativa para o negro estar ali. Ele está aqui, mas ele é advogado, viu? Tem que ter a carteirada, né? Ele está aqui, mas ele estudou, viu? Os outros é só dar o nome. Mas aí, indo para a tua pergunta, se racismo é uma coisa só de branco. Eu costumo, Guga, com muita frequência dizer, o meu papel não é falar de racismo. O meu papel é falar para racista. São coisas completamente diferentes. Eu tenho que conhecer o meu papel, o meu espaço e o meu lugar de fala. O meu papo é de branco para branco. O meu papo é levar a discussão do racismo onde o negro não consegue levar. Porque o racista não vai querer ouvir o negro. Muito menos para falar de racismo. Então o meu papo não é falar de racismo. O meu papo é botar dedo na ferida. O meu papo é falar para racista. O meu papo é fazer com que ele perceba que tem uma pessoa branca colocando para ele aquilo que para ele é a maior vergonha. Aquilo que para ele é a maior infâmia. Porque nós vivemos num país onde o nosso racismo é assimilacionista. Diferentemente dos Estados Unidos, onde ele é segregacionista. Ou seja, o racista nos Estados Unidos, ele não tem vergonha de ser racista. Ele se diz racista, ele bate no peito, porque afinal de contas ele teve uma política segregada, enquanto que o brasileiro ele tem vergonha de admitir naquilo que Roberto da Mata definiu na sua obra como preconceito de ter preconceito. O brasileiro não admite, o brasileiro não sabe o que é racismo, mas tu perguntar para ele, tu é racista? Não, porque ele internalizou que aquilo é uma coisa ruim, então ele já diz, não sou. Mas tu sabe me dizer o que é? Eu não sei, mas eu não sou. Então, quando tu me diz se racismo é papo só de negro, eu vou ser muito claro para te dizer essa situação, e às vezes ela até choca. Às vezes ela até choca os brancos, evidentemente. Ela até choca, mas ela tem que ser dita, tá? Antes de um branco se dizer antirracista, e antes de um branco entrar na luta antirracista, ele tem que se identificar enquanto branco na estrutura racista. E por que ele tem que se identificar? Porque tu tem que perguntar para ele assim, tá, tu é um branco antirracista, mas em que posição tu tá na tua desconstrução do racismo? Porque não vem contar para mim que tu não é racista e que tu nunca foi. Porque isso não existe. Essa é a nação mais bem acabada em sua estrutura escravagista. Essa é uma nação que está desenvolvida a partir do racismo desde sempre. Então, se uma pessoa branca me diz, eu nunca fui racista porque eu fui educada pelos meus pais para não ser. Eu sempre digo para essa pessoa assim, escuta, os teus pais devem ser estudados e os teus pais devem ensinar para o mundo o que eles fizeram, porque é um milagre. Dentro de um país com a estrutura racista que tem, tu tem 40 anos, ou seja, teus pais têm 60 ou 70, e eles educaram lá atrás alguém para não ser racista? Por que eu coloco isso? Porque isso é o primeiro dedo na ferida. Porque todo branco nesse país tem que se entender, Guga, de uma forma. O ponto de partida do branco na luta antirracista tem que ser único, não existe outro, único. O ponto de partida do branco ele é um racista em potencial. Todo branco é um racista em potencial. E aí, quando eu falo isso numa palestra, as pessoas me dizem, tá, mas e tu é o único que não é racista? Eu digo, quem foi que falou? Quem foi que falou? Dentro de mim tem um percentual muito pequeno de racismo. Muito pequeno. Porque foi uma trajetória de desconstrução com muito esforço. Mas veja bem, um percentual muito pequeno. E eu até gosto que esse percentual continue em mim, porque é por causa dele que eu continuo em eterna vigilância.
É por causa dele que eu continuo me policiando eternamente. E quando é que eu percebo o meu percentual mínimo de racismo? Quando eu sou beneficiado por um privilégio branco e não percebo. Não percebo. E já fui beneficiado várias vezes por um privilégio branco e não percebi. Ou então, até quando eu estou andando numa rua, entro numa clínica médica e quando vem o diretor da clínica médica me atender, uma pessoa negra, e eu, por 2 segundos, fico surpreso. Por 2 segundos eu fico surpreso. Passa os 2 segundos, eu tô tranquilo. Por quê? Porque eu sou desconstruído. Mas e por que existiram os 2 segundos? Esse é o percentual de racismo que está em mim ainda. Eu me surpreendo. Agora, o racista, que tem um grande potencial, ele não só se surpreende como aquele médico, como ele sai da clínica e não quer ser atendido. Sem dúvida. Então, é aí que vem a minha resposta para a tua pergunta. O papel do branco na luta antirracista é primeiro se identificar nessa história. É primeiro ele olhar no espelho e fazer a meia-culpa. Para aí, entre os racistas, eu estou em que grupo? Aquele que detesta a pessoa negra de todas as formas? Aquele que gosta de negros, mas que não namoraria uma negra? Aquele que gosta de negros e não namoraria, mas não quer que o filho namore uma negra? Ou aquele que não se importa com nada, mas se assusta quando um negro vem na rua e muda de lado na calçada? Ou aquele que entra num ônibus e escolhe sentar do lado de outra pessoa branca e não da pessoa negra, e o único motivo para ele fazer isso é por causa da cor da pele? Então tu vai diminuindo o percentual de racismo até tu te identificar. É aqui que eu tô. Eu sou um racista nessa etapa de desconstrução. Agora eu posso lutar contra o racismo. Mas aí vem um outro problema. O racismo, Guga, ele é uma coisa tão intensa e tão enraizada na raça humana, tão enraizada, que o branco, quando se desconstrói totalmente do seu racismo, vamos imaginar que isso fosse possível. Quando o branco se desconstrói totalmente do seu racismo e entra na luta racista, aí vem a grande máscara do racismo dele. Ele se desconstruiu totalmente e quer participar da luta. Só que, sabe qual é o espaço na luta que ele quer? Ele quer o protagonismo. Ele quer estar à frente de tudo. E por que eu te digo isso? Porque eu já passei por essa etapa. Que depois de eu ter passado, eu passei a definir isso como complexo de Princesa Isabel. Exatamente. E defini isso, e botei isso num artigo, inclusive. Porque daí tu te livrou totalmente, mas agora tu quer ser o branco libertador. Agora tu quer ser o redentor. Ou seja, tu continua racista, porque embora tu não discrimine mais o negro, tu não aceita que ele seja o protagonista e que tu esteja atrás. Tu quer estar à frente. E outra coisa, se tu disser para essa pessoa que ele não pode ser o protagonista, aí ele não quer então. Então ele não quer lutar. Então ele vai ser só um não racista, mas não um antirracista, porque se for para lutar, ele tem que estar à frente. Eu estou tentando te ajudar e você não está querendo que eu ajude, né? Mais ou menos isso, né? Ele tem que estar à frente, porque ele tem que brilhar. Guga, para deixar tu falar também um pouquinho, porque se tu deixar eu falar, eu vou embora e não falo mais. Por mim pode falar 3 horas, professor. Mas olha só, Guga, eu estava na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, porque nós temos um problema aqui em Porto Alegre. Porto Alegre que definiu o feriado da Consciência Negra 20 de novembro. Foi o movimento negro porto-alegrense nos idos dos anos 60 e 70. Só que Porto Alegre não tem esse feriado. Onde foi definido, aqui não é feriado. Nós estávamos na Câmara de Vereadores numa das tantas lutas que nós fizemos para apoiar o feriado da Consciência Negra. Estávamos lá em peso, o pessoal da matriz africana, o pessoal negro de todos os outros ambientes possíveis, o pessoal dos esportes, estamos lá fazendo pressão e não conseguimos, evidentemente. Quando acabou a sessão que negaram o feriado da Consciência Negra, veio a TV pública local, TVE, TV pública local de Porto Alegre, e a entrevistadora, ela veio direto com o microfone em mim e com a câmera em mim. E quando ela chegou com o microfone, eu botei a mão na câmera. E aí, isso aconteceram 2 vezes, tá? Teve 2 sessões na câmera, isso foi numa delas. Botei a mão na câmera. E aí a repórter me perguntou, então, mas o que foi? O senhor não quer falar? Eu parei, olhei para ela e disse, minha filha, olha aqui atrás de mim. Olha aqui nas arquibancadas da Câmara de Vereadores. Tu está conseguindo enxergar aqui uma única pessoa branca? Ela, não. Então quer dizer que numa luta do movimento negro, brigando pelo feriado da Consciência Negra, todo mundo luta, todo mundo briga, todo mundo tá junto. Mas na hora de aparecer o rostinho na tela da televisão para dar entrevista, vai ser o meu rosto. Eu falei, se tu quer passar essa vergonha, eu não quero. Eu não quero aparecer eu lá dizendo, estamos aqui lutando pelo feriado da Consciência Negra pro pessoal aqui.
É Princesa Isabel, então. Uhum. É isso. Nitidamente. É Exatamente. O professor, porque aparecia ali, professor Adriano Viário, luta pela consciência negra, o branco e os negros atrás. Só que nós temos que ter um cuidado. Essa pessoa fez isso sem perceber o que ela fez. Isso é inconsciente. É o percentual racista dela, né? Exatamente. Isso é inconsciente porque está enraizado na sociedade. Ela não sabe dizer por que ela correu em mim. Ela só sabe que ela correu em mim. E tinha várias pessoas do meu lado. Ela correu em mim porque é uma forma de reproduzir também essa estrutura em que quem vai falar e quem vai aparecer, e quem vai ser o protagonista, e quem vai realmente agregar capital simbólico e cultural à sua fala, vai colocar na rede social o print da televisão com o nome embaixo, com a fotinho e coisa, é o professor branco. Enquanto que os negros cumpriram a sua função, que é ir lá lutar e berrar, A e massa, aí né? e quando sai dali, eles são os desordeiros. Eles são os baderneiros e o professor é o que está ali só falando de uma forma comportada. Então, ela entendeu aquela lição, creio eu, e foi entrevistar. E depois eu disse para ela, deixa eu te dizer uma coisa, se tu quiser falar com um advogado, aquele lá, ó, é advogado, viu? Quer falar com uma juíza? Aquela ali, ó, é juíza, viu? Quer falar com um líder da matriz africana? Aquele lá é líder. Tu quer falar com um contador? Aquele é contador. E ela ficou me olhando com uma cara. Eu falei, sim, tem gente formada de pele preta, se tu não sabe. Aí ela ficou vermelha, ficou com vergonha, e eu saí dali. Então não sei se te respondi a pergunta também. Ah, respondeu sim, excelente. Atitude que poucas pessoas teriam, né? Porque na hora do holofote é que o pessoal quer aparecer mesmo, né? Mas foi um processo, tá? Eu já tive o meu momento de aparecer. Eu já tive meu momento de querer ser o libertador, porque é um processo de desconstrução em todos os lugares. Eu tive que me entender, mas eu tenho uma sorte muito grande de ter amigos no movimento negro, sobretudo aqui local, pessoas influentes no movimento negro, que perceberam que os erros que eu cometia não eram erros por minha culpa, mas por reprodução de uma estrutura racista, perceberam em mim condições de ter um aliado branco, porque é isso que eu sou, né? De ter um aliado branco, de poder fazer formações internas sobre Palmares, sobre Zumbi para o movimento, que é o que eu faço, sobretudo para o movimento quilombista, que é um dos braços, uma das ramificações do movimento negro, e que eu faço essas minhas palestras e formações. Então eu fui conduzido por eles também para um processo de desconstrução, onde eu entendi, e quando eu entendi, Guga, eu me envergonhei. Falei, nossa, eu estava reproduzindo a estrutura que eu tanto critico do século XIX no Brasil. Eu estava reproduzindo a mesma estrutura e não posso fazer isso. Então, num determinado momento, eu puxei meu freio de mão, não fiz mais nada em redes sociais, em coisa nenhuma, porque eu precisava, na verdade, era encontrar o meu espaço. Eu precisava encontrar meu espaço. E aí eu encontrei meu espaço com pessoas que me ajudaram muito, e que me ajudam muito. Eu tenho alguns amigos que eu tenho a honra de chamar de amigos, né? Como tu sabe, o Emicida, né? o Alê Santos, então que são pessoas influentes que são... Acabei de falar com o Emicida agora há pouco pelo WhatsApp, eu pergunto muitas coisas pro Emicida, pergunto pro Alê, pergunto pro Gleidson, que dirige a parte jurídica do movimento negro aqui no Rio Grande do Sul. Então, o mestre Pernambuco, o grande quilombista, então pessoas muito influentes que me ajudaram muito nessa caminhada para eu poder entender duas coisas. Como que eu devo atuar e qual o espaço que eu devo ocupar. Como que eu devo atuar em apoio. Qual o espaço que eu devo ocupar de branco para branco, de branco para racista e sempre, gostando ou não, dedo na ferida. Excelente, professor, excelente mesmo. Essa questão de assumir os preconceitos, né? Na outra live que eu fiz com o André, que está até aqui assistindo a gente, eu falei que eu só consegui começar a desconstruir o meu preconceito, homofobia, gordofobia, o machismo, a partir do momento que eu me assumi como pertencente a esse pessoal que reproduz, né, esse racismo. E é importante mais a gente assumir o machismo, principalmente, né? Que é o mais antigo de todos. Sei lá, se eu estou falando uma besteira, mas eu considero que é o mais antigo de todos. Então, como que a gente vai começar a desconstruir? A gente tem que sentar e ouvir o que aquelas mulheres têm para falar, o que dói dentro delas, né? Porque se a gente não sentar, se a mulher falar, não, beleza, então, e depois você sair, você não está ajudando nada nessa luta. E não é só a sua luta que é importante, né? São todas as lutas que tem uma relevância, porque a dor é única, né?
cada um sente a sua dor do seu jeito. Eu posso te dizer que eu... Bom, vamos lá, vamos para a pergunta. Não, professor, fica à vontade. Não, só para te dizer que dentro da desconstrução dos preconceitos, eu não tenho nenhum tipo de dúvida de te dizer que eu comecei e me fortaleci primeiro pela desconstrução do racismo, e eu acho que foi o primeiro que eu me libertei, guardando aquele percentual mínimo que eu volto a dizer, existe e deixa lá. Eu não quero acabar com ele. Tem gente que não consegue entender isso. Eu não quero acabar. Porque quando ele acabar, eu vou achar que eu estou pronto. E eu nunca vou estar pronto. Deixa ele lá, porque é ele que vai me puxar a orelha. Esse meu percentual mínimo de racismo me puxa a orelha. Sempre. Então deixa lá. Então primeiro eu desconstruí o racismo. Depois eu passei a desconstruir o machismo. E que também existe, porque a estrutura machista existe em mim e muito. Então, toda hora eu tenho que ver. A primeira coisa que eu aprendi, e eu fiz aqui, inclusive, no meu Instagram, uma live, tá no meu feed, inclusive, eu fiz uma live com uma vereadora de Limeira, e eu disse para ela que o primeiro exercício que o homem deve fazer na desconstrução do machismo, por mais besta que seja o que eu vou te falar, mas o primeiro exercício que o homem deve fazer na desconstrução do seu machismo é não interromper uma mulher. Em momento algum. Esse é o primeiro movimento. Porque não interrompendo uma mulher, o resto vem na esteira. Porque quando tu interrompe, tu entende que a tua fala tem que ser a última, que a tua fala deve sobrepor a dela, que tu não tem necessariamente que deixar com que ela termine a frase dela. Isso pode ser no ambiente doméstico, pode ser no ambiente público, em todos os lugares. E o meu terceiro preconceito que eu passei a desconstruir foi a LGBTfobia. Esse foi o terceiro. E curiosamente foi o mais difícil. Curiosamente foi o mais difícil. Por quê? Porque era casualmente um dos preconceitos que meu pai mais tinha e que mais me criticava. E eu fui desconstruir a LGBTfobia quando meu filho, que vai fazer 20 anos mês que vem, chegou aos 14, 15 e eu morria de medo que ele fosse gay. E aí eu comecei a parar e me perguntar, mas para aí, tchê, de onde é que vem esse medo? Por que desse medo? E aí eu comecei a desconstruir. Então, era só para dar essa análise para te explicar como é que as coisas funcionam, porque eles estão entrelaçados também. Porque existe a chamada retroalimentação do preconceito, que é quando, por exemplo, o casal de negros vai para uma manifestação por Vidas Negras Importam, e quando chegam em casa, ela sofre machismo dele. Essa é a retroalimentação do preconceito. A mulher negra que discrimina a amiga lésbica, a LGBTfobia. Então, o preconceito ele é muito retroalimentado também, porque, grosso modo, Guga, o único inimigo externo na briga contra o preconceito, só tem um inimigo externo. É o homem branco, hétero, classe média alta para cima. Esse é o inimigo externo. Todos os outros estão dentro. Todos os outros estão dentro. É o negro machista, é o hétero, é o LGBTfóbico, a mulher lesbofóbica, blá, blá, tudo dentro. Então, a partir do momento que essa grande massa começar a analisar que ela mesmo retroalimenta o preconceito, aí a gente vai ter questões melhores. Só que nós temos um grande problema aí. Quando a gente fala em retroalimentação de preconceito, algumas pessoas confundem isso com a existência do tal do racismo reverso. Aí a gente para tudo, né? A gente para tudo. Não, eu falei, para. Aí eu digo assim, para e vamos conversar rapidamente. Rapidamente. Por que não existe racismo reverso? Tu me permite explicar ou tu tem uma pergunta engatilhada aí? Fica à vontade, professor. Tá? Fica à vontade. Então, por que não existe racismo? Eu explicando para alunos, tá? Por que não existe racismo reverso? Primeiro, racismo não é discriminar alguém pela cor da pele. Racismo é um sistema de opressão. Começa por aí. Aí eles abrem os olhos assim, o que é um sistema de opressão? Pois então eu vou fazer da forma mais didática. Se tu, Guga, chegar para mim e disser assim, eu não gosto de ti, seu branco de merda. Perdão pelo termo, tá? Eu não gosto de ti, seu branco de merda. Guga, se tu disser para mim que tu não gosta de mim porque eu sou um branco de merda, não vai mudar absolutamente nada na minha vida. Nada. Porque tu dizer que não gosta de mim porque eu sou branco, as pessoas não vão trocar de lado na calçada porque eu sou branco. Uma senhora não vai segurar a bolsa mais forte quando eu passei por ela porque eu sou branco.
Uma pessoa não vai deixar de sentar do meu lado porque eu sou branco. Eu não vou deixar de conseguir uma vaga em emprego porque eu sou branco. Vai ser apenas uma pessoa que não gosta de mim. Ponto final. E eu vou dizer, então tá, então não gosta. Fim de papo. Agora, o racismo não é a agressão a uma pessoa. O racismo é a agressão a uma coletividade de pessoas. Porque quando tu agride um negro, tu não está agredindo o Guga, tu está agredindo Exatamente. todas as pessoas que têm a cor da pele do Guga. Não é individualizado. Ou seja, quando aquela marca de sabonete famosa, que eu nunca mais comprei na minha vida, quando aquela marca de sabonete famosa fez a propaganda que a mulher negra usando o seu sabonete se limpava tanto que virava depois uma mulher branca, aquela propaganda que foi processada e pagou indenização e continuou fazendo, porque o lucro que eles têm é maior do que eles pagam de multa, aquela marca, ela não agrediu aquela pessoa. Aquela marca agrediu todas as pessoas negras, porque na favela, no outro dia, tinha branco falando para as meninas, se lava com sabonete tal que tu fica branco e tu resolve a tua situação. Racismo é uma agressão contra o coletivo. Machismo é uma agressão contra o coletivo. LGBTfobia é uma agressão contra o coletivo. Negro não gostar de branco é apenas o Guga que não gosta do Viaro. E o resto não muda absolutamente nada. Portanto, dizer que existe racismo reverso tem 3 possibilidades de explicação. A primeira, burrice, se a pessoa efetivamente não sabe do que está falando. A segunda, desonestidade, se a pessoa sabe e está escondendo. A terceira, eu não vou falar, porque aí sim eu acho que a censura nos derruba, porque os palavrões que eu ia utilizar são impronunciáveis. Então a gente deixa desse jeito, e aí eu te passo para a próxima pergunta. A gente deixa para o WhatsApp. Isso. Essa questão que está tendo agora dos famosos, né, emprestarem a senha para pessoas negras entrar, falar o conteúdo deles, expor a pauta e depois segue a vida normalmente. Pelo menos é o que eu tenho observado. Eu não sei a opinião do senhor, a minha opinião é a seguinte. Essas pessoas que estão fazendo isso, é de valia ter a pauta preta ali, né, no Instagram de milhões de pessoas, inclusive a minha prima até foi uma que fez isso, só que eu não acho que é válido se depois esse famoso, essa pessoa branca, continua com as mesmas postagens, o mesmo ritmo diário, sem mudar nada na fala dela. Ela apenas utiliza a fala preta naquele momento, mas depois ela não reproduz aquilo. Né? Ela até fala, eu vou fazer diferente, mas você não vê a pessoa reproduzindo aquilo. Eu queria saber a opinião do senhor sobre isso. Eu acho válido a gente ter a voz ali, porém eu não acho que é benéfico depois continuar, esse branco continuar com a vida normal dele, esperando que o preto venha falar novamente. Eu vou te dizer assim, Guga, olha, eu não consigo nessa situação criar uma definição que se encaixe para todos os casos. Tá? Não consigo. Porque eu acho que nesse ponto a gente tem que ter o cuidado de individualizar, por mais difícil que possa ser. Se tem uma pessoa que tem uma luta histórica contra o racismo, se tem uma pessoa que tem uma luta histórica contra o preconceito e a discriminação, e naquele momento ela empresta o espaço dela, que tem capacidade de ressonância, capacidade de alcance, e a pessoa vai usar, e depois que usou, essa pessoa segue a vida dela com a mesma luta histórica, eu acho que isso não só é benéfico, como é obrigatório que essa pessoa faça. Tá? Com a luta, concordo plenamente. Tá? Então, eu acho que assim, a gente tem que ver a história daquela pessoa que está emprestando o espaço. Tá? É isso que tem que ser visto. Porque senão, a gente vai ter aquela questão assim, Guga, quer ver? Eu não sei se tu tem Twitter, mas a rede social que eu mais uso é Twitter, tá? Então, o que acontece? Eu fui muito crítico em relação à hashtag Vidas Negras Importam, utilizada por pessoas brancas. Eu fui muito crítico, tá? Fiz até vídeos no meu canal, tudo muito crítico. E por que eu fui muito crítico? Porque eu conheço pessoas racistas, e aí eu vou te dizer, aí que está o meu local, a minha função enquanto branco. Tá? Enquanto branco. Por quê? Porque tem racista que só fala do seu racismo entre brancos. Só.
Esse racismo, Guga, tu nunca vai escutar. Nunca vou ver. Porque ele só fala entre brancos, ele não fala entre negros. Então aí está o meu papel de filtrar isso e trazer. E aí eu conheço pessoas racistas que na hora do Vidas Negras Importam, começaram a utilizar a hashtag Vidas Negras Importam, mas aquilo ali tem apenas uma função. Só se absolver da pecha de racista. É dizer, eu não sou racista, porque eu até coloquei Vidas Negras Importam. Tem uma pessoa que botou aqui, ó, 90% dos brancos são racistas. Não, Paulo, tu pode botar 100%, tá? Tu pode me dizer que 10% são poucos racistas, tá? Esse é meu filho, é meu enteado. Então aí, tá, ó, 10% são pouco racistas, 90% são muito. Eu levanto essa bandeira, Guga, e vou levantar sempre. Todo branco é um racista em potencial. E eu não estou criando distanciamento. Eu sou branco, todo mundo está vendo. Não estou criando. Nós temos que nos militar constantemente para depois da militância estarmos lutando também. Então, para responder para ti, tem que analisar cada caso quando nós estamos diante de pessoas com uma militância histórica emprestando espaço. Nós não podemos botar esses no mesmo saco daqueles que estão se aproveitando. Nós também não podemos achar que o racista não tem cura. Não, para aí, eu fui racista até 20 anos. Tá? Então, ele tem cura, só que passa por 2 pontos. 2 pontos. Primeiro, ele tem que querer ser curado. E segundo, ele tem que buscar essa cura em locais corretos e espaços corretos. Tá? Pô, Maria Goretti está aqui online. Obrigado, minha amiga. Prazer. Tá? Essa questão que é fundamental. E a terceira questão que nós temos que colocar da hashtag disso tudo é que essa busca de absolvição da pecha de racismo, ela nada mais é do que um oportunismo contemporâneo de querer de qualquer forma se livrar da possibilidade de ser acusado de racista. Então eu faço isso, coloco por 2, 3 semanas, acabou a campanha, não boto mais e vida que segue. É mais ou menos por aí. Vida que segue. Deixa eu selecionar uma perguntinha, que nós estamos chegando no final já. Sim. Uma questão que me mandaram aqui. O senhor, como branco, quando está numa discussão racista, o senhor escuta muito, tá, numa discussão sobre racismo com racistas, o senhor escuta muito a questão, isso é mimimi, isso é vitimismo, porque nós, negros, quando começamos a falar da questão, a pessoa que não tem embasamento, porque não existe embasamento para o racismo, né? A primeira coisa que eles querem fazer para terminar aquele assunto é isso é vitimismo, isso é mimimi. Aí eu também perguntava, pergunta aos professores se ele também escuta isso quando ele começa a falar de racismo. Eu vou te dizer uma coisa, Guga, tá? É uma coisa que é muito importante ser dita e que eu tenho necessariamente que juntar a resposta dessa pergunta com a questão das cotas, tá? Porque as cotas vão trazer também o discurso de mimimi, então isso aí tem que ser analisado. Eu costumo dizer sempre o seguinte, vamos imaginar assim, ó, para justificar as cotas, vamos imaginar assim, 2 times jogando futebol, tá? 2 times jogando futebol. Começa o jogo, 1-0 para o time A, gol impedido, mas o juiz não viu. Gol. Bola ao centro, recomeça o jogo. Recomeça o jogo, 2-0 para o time e o gol foi de mão. Mas o juiz não viu. Bola ao centro. Continua o jogo de novo. Terceiro gol foi um pênalti escancarado, aliás, uma falta escancarada no zagueiro, o juiz não viu e o cara entrou e fez o gol. 3 gols roubados. O outro time vai lá reclamar. Porque, estamos perdendo de 3-0, mas os 3 gols foram inválidos, não eram para ter sido validados. Aí o pessoal se reúne e muda o juiz. Bota um outro juiz. Bola ao centro e diz, agora tá todo mundo igual. Mudamos o juiz. Não tá igual, não, tá 3-0. Tá 3-0. E tirando a analogia do futebol para a vida, não é 3-0, são 350 anos de escravidão. Então, para esse jogo ser igualado, não basta mudar o juiz. Tu tem que anular os gols do adversário. Só que como não é possível anular os gols pro adversário, então tu dá 3 gols pro time que não fez. Esses 3 gols que tu vai dar são as cotas, que tem só um objetivo, empatar o jogo, para daí sim, com o mesmo juiz, com as mesmas regras, com o placar igual, tudo tá certo. Então, quando me falam em mimimi, eu sempre conto essa metáfora que eu criei,
que foi inclusive adotada pelo Márcio Chagas, que utilizou no Sport TV, inclusive. Meu amigo Márcio Chagas, ex-árbitro de futebol, comentarista de arbitragem, que deixou de ser árbitro porque sofreu racismo, né? Ele usou, inclusive, no Sport TV, usou na GNT, me citou lá tudo mais, porque eu tentei buscar nessa metáfora para dizer que a pessoa que fala de mimimi, ela entende o seguinte: acabou a escravidão, todo mundo é igual. Ou seja, colocamos um juiz novo, os dois times estão igual. Não, não, não. Um time está ganhando de 3-0. Não existe resultado que esteja justo, com regras justas, quando alguém larga ganhando de goleada do outro. Nós temos que necessariamente empatar o jogo. Perfeito. Se o senhor me permite, eu vou usar também a partir de hoje. Por Perfeita favor. explicação. Por favor. Nós temos mais 3 minutinhos aqui, professor. Uhum. Acho que se o Instagram derrubar, eu acho que não dá para salvar, eu não sei. O senhor, tu vai salvar no IGTV. Isso. Tá? Que aí vai aparecer no teu feed, né? Não tem problema nenhum. Mas a gente pode marcar outra hora, uma continuação. Excelente, excelente. Vai ter muito assunto, né? Aí pede para as pessoas mandarem perguntas, a gente organiza e a gente faz. Ou a gente faz diferente. Eu marco uma live no meu Instagram, tu, meu convidado. Só vai mudar a ordem na tela aqui. Vamos também. Vamos fazer lá, tá? Só para finalizar uma outra pergunta, então, professor. Algumas pessoas dizem, quando vocês ficam falando fogo nos racistas, vocês negros são muito violentos. Vocês negros, quando vocês vão rebater, vocês vêm com agressividade. Por um tempo, a gente explica. Né? Claro que a gente não pode colocar todo mundo, nem todo mundo age da mesma forma. Eu queria saber do senhor sobre essa temática, né, de falar que a violência, que o negro, quando ele vai rebater o racismo, ele é muito violento, por isso que às vezes muitos brancos não escutam, por causa dessa violência, do jeito de rebater. Eu tenho que me cuidar para a censura não me mandar longe, né? Eu tenho que cuidar. Quando eu falo que negros são violentos e que não pode ter fogo nos racistas, eu costumo mandar fotinhos do tempo da escravidão para as pessoas pelo WhatsApp, mostrando costas lanhadas, ou fotos da Ku Klux Klan nos Estados Unidos, né? Ku Klux Klan é uma temática importante porque vincula com uma outra temática que a gente tem que fazer para debater, que é a questão de Monteiro Lobato na literatura brasileira, né? Monteiro Lobato é um absurdo. No século XXI, a gente ainda está lendo ou passando pano para, mais do que racista, ele era eugenista. Então, conseguia ser pior ainda, né? Conseguia ser pior ainda. Então, para responder a tua pergunta, eu não acho nenhum tipo de exagero quando a resposta ela é proporcional àquilo que foi feito, quando tu esgota todas as possibilidades do diálogo. Quando a pessoa não quer, em momento algum, se desconstruir ou aceitar e quer continuar fazendo as coisas que ela faz, ou seja, protagonizando e perpetuando o status quo da sociedade, que nada mais é do que tirar a oportunidade da pessoa pela cor da pele, meu amigo, desculpa, não tem diálogo nesses casos. Excelente. Não tem diálogo. Exatamente. É o pensamento da maioria, que a gente pensa assim também, porque aí falando, perguntas para o professor, porque ele como homem branco, como que ele vai enxergar, né, como que ele tem essa visão, né, desse tema. Eu vou te dizer uma coisa, vou dizer uma coisa para ti, para os teus seguidores, que eu não costumo falar para não parecer gabolice, ou não parecer que eu estou pedindo louros para mim, mas para vocês eu vou falar. Eu passei 2 anos da minha vida dando formação continuada sobre racismo para alunos e para professores. Esses 2 anos eu fiz mais ou menos 60 palestras, todas elas foram voluntárias, sem cobrar um único centavo. Por quê? Porque eu não consigo, para instituições de caridade, para escolas públicas, cobrar para passar esse tipo de instrução. O meu papo com o Emicida hoje foi esse. Emicida, me contrataram para tal lugar. Posso cobrar ou não posso, cara? O que tu acha? Essa foi minha conversa com o Emicida hoje pelo WhatsApp. Excelente, professor. Exatamente. Excelente. Tá aqui que já falta só 40 segundos. Então já vou me despedindo, professor. Agradecer imensamente essas palavras do senhor. O conhecimento, o conteúdo que o senhor trouxe para a gente é gigantesco. Vamos ter que ter a 2, a 3, a 4, né, a live. Vamos programar isso aí, porque foi muito importante para os seguidores do senhor, para os meus seguidores. Pessoal, siga o professor Viaro. Vá no canal dele no YouTube, siga também. A live vai terminar em 15 segundos. O meu Twitter é prof_viaro. Sigam lá e prof.viaro no resto. Obrigado, Guga. Muito obrigado, professor.
Valeu demais. Até Tchau, mais. gente. Obrigadão. Tchau.